Olá, amigos, eu sou a Gé e hoje nós vamos conversar sobre alta fantasia. Hoje eu vou mostrar para vocês alguns livros de alta fantasia que eu já li e que eu gosto muito, e explicar para vocês um pouco também, antes de fazer a lista, né, contextualizar vocês um pouco do que seria a alta fantasia. Eu vejo muita gente falando sobre alta fantasia e baixa fantasia, e algumas pessoas achando que um é melhor do que o outro, e não é assim, não é o caso, não é porque a alta fantasia que é muito melhor do que baixa fantasia, é apenas as características de cada um que são diferentes, e quando o leitor de fantasia busca um livro novo para ele ler, dependendo do que ele gosta, ele já sabe exatamente por onde ele começar. Bom, se por acaso você nunca ouviu falar, vou tentar contextualizar você um pouquinho. A fantasia faz parte da ficção especulativa, que é composta por fantasia, ficção científica e terror. Tem muitas outras formas de elas serem classificadas, tá? Essa é uma explicação bem básica, assim, bem por cima do que eu conheço, tá? Dentro dessa ficção especulativa, né, da fantasia, da ficção científica e do terror, tem vários outros subgêneros. Dois subgêneros da fantasia é a alta fantasia e a baixa fantasia. Fora isso, tem mais 358 mil subcategorias, mas hoje eu vou explicar essa alta fantasia e essa baixa fantasia. Bom, na baixa fantasia nós temos livros que têm elementos fantásticos, mas que precisam do nosso mundo para se sustentar. Então, sim, é um mundo fantástico, tem magia, só que ele precisa do nosso mundo para ele se manter vivo. Ele segue as regras do nosso mundo e ele precisa do nosso mundo real para se sustentar. Exemplo, Harry Potter. Harry Potter se passa em Londres, né? Na nossa Londres, mesmo que 95% do livro se passe em Hogwarts, ainda assim ele é sustentado pelo nosso mundo. Já na alta fantasia, isso não é necessário. O mundo não precisa de nada além dele mesmo. É um mundo próprio, ele se sustenta sozinho, ele segue as próprias regras e ele não precisa da Terra. Talvez a Terra nunca tenha existido nesse universo para se sustentar. Exemplo, um dos mais famosos é Senhor dos Anéis. Em Senhor dos Anéis, ele não precisa do nosso mundo para se sustentar, é um mundo próprio criado pelo Tolkien. Eu gosto muito de alta fantasia, gosto de baixa fantasia também, leio todo tipo de fantasia, mas eu confesso que eu tenho aí uma quedinha por alta fantasia, gosto bastante de mundos que não dependem do nosso para serem construídos. E pensando nisso, eu decidi trazer aí esses livros que eu já li e que eu gosto muito e que se enquadram aí nesse subgênero. Então, sem mais delongas, vamos começar. E o primeiro livro é O Olho do Mundo, do Robert Jordan. Vou começar puxando aí uma sardinha, né, um merchan para o Tecendo a Roda. Se você não conhece, nós estamos fazendo a leitura coletiva de todos os livros até o momento publicados pela Intrínseca da série Roda do Tempo. É o projeto chamado Tecendo a Roda. Eu, Tamires e Gisele estamos fazendo. Então, vou deixar a playlist do Tecendo a Roda aqui para você acompanhar. A gente já fez a discussão dos 5 primeiros livros. Vamos começar a ler o sexto mês que vem. E o sétimo já está prometido pela Intrínseca ainda esse ano. Esse é um projeto muito legal, que vai ser bem longo, porque a gente também vai falar sobre a série da Amazon que está chegando. Mas, se você nunca ouviu falar, O Olho do Mundo é uma alta fantasia, né? Uma fantasia épica, composta por 14 volumes, todos já finalizados lá fora, escrito pelo Robert Jordan. Esse é um mundo muito, muito legal, tá? O Olho do Mundo é o meu livro favorito até agora. Eu marquei muito ele. Essa é a história de um mundo muito longo, de várias eras. Aqui a gente está acompanhando uma dessas eras, onde o mal está prestes a ser solto novamente na Terra e a gente precisa encontrar o nosso dragão renascido, que é a única pessoa capaz de derrotar esse mal. Esse é um mundo com muitas criaturas diferentes, ele tem muitas lendas, ele tem muitas eras, então muitas coisas que acontecem a gente vai descobrindo aos poucos. Nós estamos no 5º livro, mas mesmo assim ainda tem muita coisa para ver, muita coisa pra gente descobrir. Mesmo se eu ficasse aqui com vocês e falasse durante meia hora, ainda seria o início do que é esse livro. Ele é realmente épico, ele tem realmente muita coisa para ser falada, ele tem muitos personagens, ele tem muitos nomes e é um livro para você degustar, para você ler devagar e para você aproveitar tudo isso que ele traz. A próxima indicação é O Navio Arcano, da Robin Hood. Eu sou muito fã dessa autora, gente, sério, eu sou muito fã. A trilogia do assassino, né, a saga do assassino, que é a primeira trilogia dela publicada aqui, é um dos meus livros preferidos, assim, do mundo, de todos os livros que eu já li. Eu amo Fitz e eu amo aquelas histórias e eu fico muito triste que ela não tenha continuado ainda aqui. Os direitos da autora foram comprados pela Suma e eu tenho fé que eles vão terminar de republicar a saga do assassino e que eles vão começar a republicar esta série, que é Os Mercadores de Navios Vivos. Esse livro se passa no mesmo universo aí da saga do assassino, né? O Reino dos Antigos, mas você não precisa ter lido a saga do assassino para conseguir entender isso daqui. Nesse livro a gente vai ter os navios vivos aí, eles são feitos de uma madeira especial
E para você acordar esse navio vivo, né, para ele ser despertado, é necessário que 3 gerações da mesma família morram nesse convés. Essa madeira arcana, né, que eles são feitos é raríssimo e isso é uma coisa de família mesmo, assim. Você precisa realmente se doar para você conseguir comprar um navio desse e você precisa estar ciente que nem você nem o seu filho vai ver esse navio despertar, porque é só lá na 3ª geração que isso vai acontecer. O livro começa com a gente acompanhando o Vivácia, que é um navio que está prestes a ser despertado. A nossa protagonista se chama Alteia e ela sabe, ela sente que o Vivácia é dela. Ela quer estar lá o dia que esse navio for despertado, porque ela tem uma ligação muito grande com esse navio e ela sabe o que ela mais quer navegar com esse navio, o que ela mais quer é desbravar aí os mares com o Vivácia despertado. Só que infinitas coisas acontecem, aqui essa história se passa mais de 2 anos e a gente vai acompanhar a Alteia, vai acompanhar outros personagens e vai acompanhar o Vivácia também. É um livro bem lento, em várias ocasiões não tá acontecendo muita coisa, mas Robin Hood, meus amigos, é excepcional na construção de personagens. Mesmo que não esteja acontecendo absolutamente nada, você se vê completamente absorvido pela história, você não consegue parar de ler, você torce pelo pouco que você sabe e você se sente feliz em acompanhando simplesmente o dia a dia, porque ela faz isso de forma primorosa. Eu sou muito feliz de ser fã de Robin Hood e muito feliz do Navio Arcano já ter passado aqui pelas minhas mãos, de eu ter tido a oportunidade de conhecer essa história. A próxima indicação é O Nome do Vento, do Patrick Rothfuss. Gente, é assim, O Nome do Vento é a prova de que homens são capazes de escrever livros perfeitos. O Nome do Vento é um livro perfeito. Ele é perfeito. Eu gosto de tudo nesse livro, é até difícil para mim falar dele. Eu me sinto extremamente triste quando eu paro para pensar que a gente ainda não tem o terceiro e que o Patrick Rothfuss nem fala mais sobre esse assunto. Mas também fico feliz de saber que nós já temos 2, pelo menos, aqui toda vez que eu sinto que eu quero voltar para uma história que me deixa feliz, eu penso no Nome do Vento. Essa é a história do Volt e muita gente fala o nome assim de diferentes formas. Fale do jeito que o seu coração mandar, tá? A gente começa, né? A gente conhece esse personagem quando ele é dono aí de uma taberna. Já se passou, ele já é mais velho. Ele tá tranquilo lá, ele tem alguns mistérios, algumas coisas que aconteceram, mas ninguém sabe muito bem quem é ele. Até que um dia um bardo, né, a pessoa responsável por contar histórias, por escrever histórias, chega lá na hospedaria Marco do Percurso, que é a hospedaria desse nosso personagem, e fala pra ele que sabe quem ele é e que gostaria de contar a história dele. Ele fala então pra esse bardo que ele precisa de 3 dias pra contar a história dele, por isso a trilogia, e este aqui é o primeiro dia. Mundos grandiosos, um personagem que é simplesmente maravilhoso, que tem uma relação muito especial com a música e com a família dele. Volt é um personagem muito, muito especial. A forma como ele conta essa história, né, esse primeiro dia, é a coisa mais linda que eu já li. As relações que ele faz aqui no livro, o quanto o Patrick Rothfuss apresenta o mundo pra gente, o quanto tem muitas lendas e muitas coisas que a gente ainda não sabe sobre esse personagem. O quanto ele vai crescendo na história, porque a gente conhece ele ainda pequeno, antes dele entrar na universidade, antes de ele entender o que seria chamar o vento, né? O que seria dar o nome do vento. E tudo, absolutamente tudo é mágico e maravilhoso, assim. Eu queria muito, muito, muito que essa trilogia fosse finalizada. Eu já nem sei se vai ser mais uma trilogia, né? Nem o Patrick Rothfuss sabe direito. Mas esse livro é um presente por si só. E mesmo que a gente nunca venha a ver o último dia, né? Mesmo que ele nunca termine essa trilogia, pelo menos a gente tem esse primeiro livro e o segundo, né? O Nome do Vento é especial demais, ele é grandioso demais. E sério, não tem como você ler e você não gostar. A próxima indicação é Filhos de Sangue e Osso, da Tomi Adeyemi. Tem um vídeo também só para este livro aqui no canal. Esse é o livro mais especial, assim, da lista para mim, porque ele é um livro cheio de representatividade bem feita, bem construída, e isso para mim é tudo. Esse livro se passa em Orisha, que é um lugar onde já existiu muita magia, mas que hoje não existe mais. Os magi que eram responsáveis aí por trazer esta magia foram caçados pelo rei e hoje eles não existem mais. A Zélie, que é a nossa protagonista, é filha de um desses magi. E ela conhece essas histórias, ela conhece esse mundo e ela se lembra de como era quando a magia corria solta aí por Orisha. Ela acaba tendo o destino cruzado com uma princesa e isso muda tudo, porque isso pode significar a volta da magia para Orisha. A Tomi Adeyemi teve a ideia para esse livro quando ela veio passar um tempo aqui no Brasil. Ela conheceu os orixás em Salvador e daí ela teve a ideia para construir essa história. E esse livro é
maravilhoso, assim, na sua construção, de como ele fala sobre ancestralidade, de como ele traz, como ela relaciona tudo isso na história, como a magia é importante, como você saber as suas origens, como você saber de onde você veio, e dividido em vários clãs, né? Os magias eram divididos em vários clãs e cada um era responsável por alguma coisa. Fazer a magia, né? Usar o seu poder conecta você 100% com o seu Deus, conecta você 100% com a terra, e é tudo muito especial, assim, você não simplesmente consegue fazer a magia, você precisa sentir essa magia no seu coração, dentro de você, para que isso aconteça. Esse livro é um presente aí para todo mundo que começa a ler fantasia e não se vê muito representado. Ele é cheio de representatividade, nossos personagens são todos negros. Ela descreve o tom de pele aqui de forma maravilhosa, que eu sinto que é uma dificuldade de muitos autores, né? Não sei bem porquê, mas aqui ela ensina como se faz. E ela traz esse mundo grandioso, que é cheio de lendas, que tem um passado enorme, que tem uma importância enorme para todas as pessoas que ela apresenta aqui nessa história. A próxima indicação é Mistborn, de Brandon Sanderson. Não tinha como eu não falar do Sanderson aqui, né, gente? Pelo amor de Deus. Toda vez que eu falo de alta fantasia e de fantasia, eu lembro desse autor. Eu comecei a ler alta fantasia com o Brandon Sanderson e Mistborn foi um livro muito desafiador para mim, porque quando eu comecei a ler eu não lia muito, né, alta fantasia, mas depois que eu comecei a ler esse gênero eu percebi que esse com certeza seria um dos meus autores favoritos. Ele escreve muito, muito, muito bem, ele constrói um mundo muito grande e maravilhoso, personagens incríveis, guerras muito bem descritas, você fica totalmente apegado aos personagens, torce por eles o tempo todo, torce para que tudo dê certo, para que esse mundo ande. Esse é o primeiro de uma trilogia que vai trazer muitas guerras, muita revolução, muita política e muita magia. Aqui o sistema de magia é incrível, eu nunca tinha lido nenhum sistema de magia assim, baseado nos metais. E, cara, é muito difícil de explicar, assim. Eu preciso que você leia este livro e seja apaixonado por ele também, assim como eu sou. Porque eu tenho certeza que se você ler, você vai gostar. O que eu mais gosto nessa história é que esse primeiro livro ele é finalizado de uma forma muito interessante e que quando você termina, você pensa, por que a continuação? Mas daí a gente vê que esse daqui era só a pontinha, tem tantas coisas que a gente ainda não sabe, tanta política para acontecer, tantas coisas que precisam ser perguntadas e tantos personagens para crescerem ainda. A Vin, que é uma das nossas personagens aqui, é maravilhosa e o crescimento dela do primeiro ao último livro é uma coisa linda de se acompanhar. E a minha última indicação e o único que eu não tenho o livro físico é Jardins da Lua. Jardins da Lua é o livro mais difícil que eu já li na vida, assim, de fantasia. É um livro que extrapola tudo, assim, de grandioso que você possa imaginar. Infelizmente, esse livro foi descontinuado aqui no Brasil. Ele tem só os 2 primeiros lançados, mas se por acaso você é um leitor de alta fantasia que lê em inglês, eu recomendo que você leia esse, tá? Jardins da Lua é muito bom, mas ele é muito, muito difícil. E eu acho até complicado, porque isso... Eu já vi discussões sobre esse livro, de você falar que ele é muito difícil, que ele não é um livro para quem tá começando na fantasia, e as pessoas ficarem um pouco doídas por causa disso. Mas quando a gente fala isso, é na melhor das intenções, porque se você nunca leu Alta Fantasia e você decidir começar por Jardins da Lua, porque você caiu de paraquedas nesse livro, gostou da capa, gostou da sinopse, tem grandes chances de você nunca mais querer ler nada de fantasia, porque ele é assim, ó, uma loucura. Eu fui começar a entender o que tava rolando assim, eu já tava na metade do livro, tá? É muito grande tudo que acontece aqui, as guerras são enormes, briga entre deuses, dragões, muitos e muitos seres, e em nenhum momento é parado para explicar para você. Você precisa ir nessa história e ir pegando as coisas do jeito que der. São 10 volumes, né? Essa história já está finalizada. Eu gostaria muito de terminar ela, porque eu achei Jardins da Lua muito legal, mesmo difícil, mas muito legal, muito interessante, grandioso e épico. Só que, por enquanto, né, vamos ficar aí na saudade. Se você gosta de batalhas enormes, de muitas coisas acontecendo, muitos pontos de vista, uma guerra infinita que você nem sabe direito como começou, esse é o livro para você. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, dê um curtir, compartilhe com os amigos, me siga no Instagram, estou sempre falando de livros por lá. Essas foram as minhas singelas indicações de alta fantasia. Me indiquem aí livros que vocês já leram, que vocês gostaram dentro desse subgênero. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham entendido aí a minha explicação breve sobre esse subgênero da fantasia. E a gente se vê na semana que vem. Tchau!